Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Diz assim a palavra do Senhor: Indo eles caminho afora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos os evangelhos em sua plenitude, eu não sei se você já fez esse exercício de parar para ler um evangelho inteiro de uma vez. Quando Mateus, quando Marcos, Lucas e João escreveram os evangelhos, eles não pensaram que nós iríamos ler os evangelhos de porções. E é interessante porque lá no início da igreja, quando a igreja ia cultuar ao Senhor, lia-se um dos evangelhos. Era costume de que no dia do Senhor os irmãos passavam um dia junto e eles liam um dos evangelhos. Tinha alguém que ia ali diante da igreja e lia para a igreja o evangelho de Mateus ou de Marcos, e a igreja ficava atenta ouvindo aquilo. Não era todo mundo que tinha um rolo nas mãos, né? Então era sempre um prazer poder ir para a igreja para poder ouvir a leitura dos evangelhos. Mas hoje, pelo fato dos evangelhos terem sido divididos em capítulos e versículos, a gente costuma ler as passagens mais conhecidas e aquelas que nós gostamos mais. Mas quando você faz o exercício de ler um evangelho de uma vez só, você tira um tempo para ler o evangelho de uma vez só, você percebe que o Senhor Jesus Cristo, ele é bem diferente dessa caricatura que tem sido apresentada para nós, não somente nos filmes, nas muitas religiões, mas até mesmo naquilo que hoje é chamado de cristianismo. Nós temos um evangelho sendo pregado hoje, que é um evangelho muito adocicado, é um evangelho que prega um Cristo que não confronta, um Cristo que não tem nada a dizer que vá machucar o pecador, mas ele só tem palavras doces de amor, e ele está sempre convidando e facilitando o caminho para que as pessoas vão até ele. É só você olhar para a atitude da igreja hoje para com os incrédulos. Nós nos curvamos diante do mundo e imploramos ao mundo que aceite ao Senhor Jesus. O nosso evangelismo hoje é um convite, quase que um lamento, onde nós dizemos para as pessoas: aceite Jesus, Ele precisa muito de você. Essa é a nossa forma de evangelizar. E nós estamos sempre implorando que as pessoas venham até a igreja. E quando elas não vêm, nós facilitamos o caminho, nós mudamos a estrutura da igreja, nós mudamos o culto, nós vamos arrancando do nosso contexto tudo aquilo que é empecilho para que as pessoas se sintam confortáveis. E a gente vai criando um caminho cada vez menos pedregoso, cada vez mais plano, cada vez mais agradável. E as nossas igrejas enchem. Estou falando nossas porque eu me refiro à nossa geração de crentes. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, conforme Ele é descrito pelas próprias Escrituras, nós não vemos um homem que tinha sempre palavras adocicadas na sua boca, não vemos um homem que implorava aos pecadores para que viessem até Ele, nós vemos um homem que confrontava pecadores e que dificultava o caminho.
Nós temos aqui uma passagem em que algumas pessoas querem seguir a Cristo. Elas estão interessadas em seguir ao Senhor Jesus, em ser discípulos dele. E Jesus, no lugar de ficar muito feliz com isso e de dizer, tudo bem, o que é que você precisa? Ah, Senhor, eu preciso sepultar meu pai, eu preciso visitar meus parentes. Eu quero te seguir para onde quer que o Senhor for, porque eu sei que o Senhor cura, expulsa demônio, multiplica pão. Jesus poderia dizer, que ótimo, venha. Mas não, ele diz assim, você vem? Ok. Mas tem essa e essa dificuldade. É muito diferente do que nós fazemos hoje. Nós estamos pregando um evangelho que diz para as pessoas que ser cristão é fácil. Meus irmãos, ser cristão é a melhor posição em que um homem pode estar. Não existe posição melhor para um ser humano do que a posição de um cristão, de um filho de Deus, de um servo de Deus, de alguém que teve os seus pecados perdoados, de alguém que tem esperança da vida eterna, de alguém que sabe que é um pecador, merecedor da condenação, mas que tem certeza de que foi reconciliado com Deus por meio de Cristo e que um dia estará juntamente com Ele, de eternidade a eternidade. Não há posição melhor do que essa. Mas também não há desafio maior do que ser um cristão. Não há caminho mais difícil de trilhar do que o caminho da fé. A porta é estreita, o caminho é estreito. O reino de Deus é tomado por esforço. O Senhor Jesus nunca nos disse que seria fácil, porque o maior exemplo que nós temos é o próprio Cristo. O capítulo 9 de Lucas inaugura Jesus dizendo para os discípulos que iria para Jerusalém, e ele estava decidido a ir para Jerusalém, mas ele claramente diz que iria para Jerusalém ser negado e morto. Veja o capítulo 9, versículo 18 ao 22, onde Jesus estava orando à parte e achavam-se presentes os discípulos. E ele faz uma pergunta aos seus discípulos, ele diz assim, quem dizem as multidões que é o Filho do Homem? Ele chama os discípulos e diz assim, eu quero que vocês me digam quem as multidões dizem que eu sou. Eu quero saber o que o povo pensa de mim. E os discípulos dizem, João Batista, outros Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Você vê, irmão, que havia uma multidão gigantesca que acompanhava Jesus para onde ele ia, uma multidão que via os milagres, que via as curas, que via Jesus expulsando demônios com toda a autoridade, que ouvia os sermões de Jesus, mas que não tinha a mínima ideia de quem ele era. Era uma multidão vazia de conhecimento e de entendimento. E Jesus não se deixava levar por isso. Não é diferente, irmãos, de muito daquilo que a gente vê hoje como sendo denominado cristianismo. Nós temos igrejas cheias, lotadas, multidões que acreditam que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus tem uma palavra de conforto para elas, mas se você chegar para as pessoas e perguntar quem é Jesus para você, no fim das contas ela não sabe. Ela não está interessada na pessoa do mestre, ela está interessada nas coisas que o mestre pode oferecer. E elas têm diversas teorias sobre quem é Jesus, elas discutem sobre quem é Jesus, mas elas nunca o conheceram profundamente. Mas o Senhor Jesus faz uma pergunta ainda mais difícil, porque agora ele não pergunta o que a multidão pensava dele, mas ele pergunta aos seus discípulos, mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eu sei o que a multidão pensa de mim, mas e vocês? Quem sou eu para vocês? E a resposta de Pedro é uma resposta maravilhosa, porque ele diz, és o Cristo de Deus. Mateus diz que Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, ainda mais detalhado, né? Jesus olha para Pedro e diz, bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas foi o Pai. Você sabe verdadeiramente quem eu sou. Você está certo. E meus irmãos, quando Pedro diz que Jesus é o Cristo,
Ele está fazendo referência a algo que está profetizado no Antigo Testamento. Ele está dizendo: você é o descendente de Davi, nós sabemos quem você é. Nós conhecemos as profecias, nós conhecemos a lei e os profetas. Você é a nossa salvação. Você é aquele que vem para assumir o trono de Davi e para reinar eternamente. É por isso que nós estamos indo para Jerusalém, não é mesmo, Senhor? Lá é a cidade do grande rei. Mas uma vez que eles entenderam quem era Jesus, a grandeza dele, a glória dele, a sublimidade dele, Jesus diz: não digam isso a ninguém. É a primeira coisa que ele fala. Não divulguem isso para ninguém. Mas é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Vocês sabem quem eu sou? Eu sou o descendente de Davi. Eu sou o Cristo. Eu sou o rei de Israel. Eu sou a salvação do povo. Mas é necessário que eu, que sou a salvação do povo, eu que sou o rei, sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Lucas não registra, mas Mateus registra que a reação de Pedro foi uma reação rápida. Senhor, nunca isso vai te acontecer, tem misericórdia de ti mesmo. Pedro protesta. Como é que, ao mesmo tempo em que ele estava diante do Messias, do rei de Israel, daquele que sentaria no trono de Davi, de eternidade a eternidade, ele vai ser rejeitado, vai sofrer, e principalmente na mão dos anciãos, dos escribas que leem a lei e os profetas constantemente, eles ensinam a lei. Jamais, Senhor, tem misericórdia de ti mesmo. Mas Cristo olha para Pedro e diz: arreda, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. E o que vem a seguir é algo que muitas vezes nós não lembramos, ou pelo menos tentamos não lembrar. Porque Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz aos discípulos: vocês acham que só eu vou morrer? Vocês acham que só eu vou tomar a cruz? Não, vocês também vão tomar a cruz. Vocês devem me seguir para onde eu vou. E ele estava indo para a morte. Ele estava indo para Jerusalém, tendo plena consciência do que aconteceria com ele. E ele diz: se alguém quer ser meu discípulo, a primeira coisa que você deve fazer é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz dia a dia. É algo que só Lucas coloca. Não é uma atitude única, mas é uma atitude diária. Tomar a cruz, dia após dia, e segui-lo. E segui-lo para onde? Para a morte. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, ou ao causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos é: vocês acham escandaloso que eu passe por tudo isso? E eu vou passar por tudo isso por vocês. Eu vou abrir mão da minha vida por vocês, mas vocês também vão abrir mão das suas vidas por mim. Eu vou abrir mão do meu relacionamento com meu pai por um tempo.
O meu Pai, que tem comunhão comigo desde toda a eternidade. O Pai, que tem um relacionamento de amor eterno com seu Filho. Aquele mesmo que, quando viu o Filho sendo batizado por João Batista, disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo após isso aqui, irmãos, logo após quando Jesus fala de carregar a cruz, Jesus sobe ao monte com seus discípulos e é transfigurado diante deles, e ele é glorificado ali. E o Pai mais uma vez diz: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Esse é aquele a quem eu amo, ele é o meu Filho. Mas ele diz: um dia eu vou estar tão sujo de pecado, que o meu Pai vai se agradar de me destruir. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, disse Isaías. O Pai que diz: esse é o meu Filho amado, é o Pai a quem o Filho vai dirigir as seguintes palavras: Deus meu, por que me desamparaste? E tudo isso por amor de nós. Que coisa boa. Mas o mesmo Cristo que foi abandonado pelo seu Pai é aquele que diz: se você amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se for necessário que você abandone seu pai, sua mãe, seus parentes, sua casa, dinheiro, sua vida por mim, é isso que você deve fazer. E se você não está disposto a negar-se a si mesmo e a carregar a cruz por minha causa, você não é meu discípulo. Porque eu estou dando a vida por vocês, para que a vida de vocês seja entregue por mim. Meus irmãos, nós confessamos que o Senhor Jesus deu a vida por nós, mas é muito difícil confessar com sinceridade que nós entregamos a nossa vida para Ele. Nós confessamos que Ele abriu mão do seu estado de glória para nascer em Belém da Judéia como um bebezinho pobre, que não tinha nem lugar para ficar, ficou numa estrebaria. Nasceu numa região desprezada por tudo e por todos, a Galileia. Cresceu ali juntamente com seu pai José, como um trabalhador braçal, um homem das mãos calejadas. Um homem que foi negado pelos homens, desprezado por tudo e por todos, o mais rejeitado de todos os homens, um homem de dores e que sabe o que é padecer, um homem experimentado no sofrimento, como de quem os homens escondem o rosto. Nós confessamos que Ele fez tudo isso por nós, nós cremos tudo isso e amamos tudo isso, mas quando se trata de segui-lo e de fazer o mesmo por Ele, nós não o fazemos. Porque nós amamos demais a nossa vida nesse mundo, a ponto de ser capazes de abandoná-la por Ele. Primeiro chega para Jesus aí no versículo 57, e ele diz assim: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mateus diz que era um escriba, um homem versado na lei, e isso é notável, porque os escribas faziam muita rejeição a Jesus, mas se esse homem chegou ao ponto de dizer: você será o meu mestre, eu vou te seguir como teu discípulo, um escriba dizer isso, já era algo notável, porque Jesus não era versado, ele era, mas ele não tinha feito um curso, ele não tinha um mestre judaico, ele não aprendeu o seu ensino de homem algum, ele não frequentou as escolas mais importantes da lei judaica. Ele não foi discípulo de um Gamaliel, como Paulo foi. Então, para que um escriba, que era um mestre, chegasse para um homem da Galileia, um homem considerado iletrado, mas que tinha uma sabedoria muito grande, e dizer assim: eu quero ser seu discípulo, eu quero aprender de você, eu quero te seguir, porque isso significa ser um discípulo, é seguir. E ainda mais com essa certeza: para onde quer que fores, não tem lugar aonde o Senhor for que eu não irei. Para onde quer que fores.
Ele é o compositor daquela música, né? Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar. Foi ele que compôs. Para onde quer que fores, irei. Mas Jesus conhecia o coração daquele homem. Esse homem viu o fazedor de milagres e pensou: se eu estiver doente, eu vou ter uma pessoa que me cura com uma palavra. Ele viu o homem que multiplicava pão. Se eu estiver com ele no meio de um deserto com fome, ele vai fazer chover pão do céu. Ele multiplica pão, peixe. Se ele estivesse passando dificuldade financeira, ele diria: eu ouvi dizer que ele estava sem um dinheiro para entrar no templo, e ele chamou Pedro e disse assim: Pedro, vai pescar um peixe, e na boca do peixe tinha uma moeda. Eu quero seguir esse cara, porque ele faz tudo. Ele soluciona todos os problemas humanos. Então eu quero estar com ele, porque se eu estiver com ele, todos os problemas da minha vida vão ser facilmente solucionados. Não existe vida melhor do que a vida na companhia desse homem. Mas Jesus quebra as expectativas porque diz: as raposas têm os seus covis. Um covil é um buraco. A raposa cava um buraco e ela se esconde ali. E dali ela sai para devastar plantações e matar galinha, pinto, o que ela encontrar pela frente. Depois ela volta para o covil. Jesus diz: as raposas têm seus covis. As aves têm ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus diz assim: quer vir? Venha. Mas olha para mim. De cidade em cidade, quando o Senhor Jesus ia, era bem recebido. Mas quando pregava o Evangelho com fidelidade e começava a confrontar, era colocado para fora. Queriam empurrar ele de um penhasco, queriam apedrejá-lo. Aonde ele ia, ele era rejeitado. Pouco tempo antes aqui, nós vimos Jesus sendo rejeitado pelos samaritanos. Nos versículos anteriores, ele manda que os seus discípulos vão até uma aldeia de samaritanos para que eles pudessem pousar ali e depois ele ir para Jerusalém. E os samaritanos não recebem. Ele que recebeu aquela mulher samaritana, que pregou o evangelho aos samaritanos, que nunca teve preconceito, foi rejeitado pelos samaritanos. Aqui não. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro ponto aqui que Jesus estabelece é: se você acha que você vai me seguir para ter uma vida fácil, saiba que eu, o mestre, nunca tive vida fácil. Eu sou o modelo para você, então olhe para mim. Olha a vida que eu tenho vivido. Uma vida de abandono, de pobreza, porque não tem onde reclinar a cabeça, significa pobreza. Uma vida de calúnias, já me chamaram de endemoniado, de beberrão, disseram que eu expulso demônios pelo maioral dos demônios, já me criticaram porque eu ando com prostitutas e pecadores. Quer me seguir? Não espere honras nesse mundo. Aí vem outro, e Mateus diz que aqui era um discípulo, e Jesus disse: segue-me. E ele diz: mestre, me permite ir primeiro sepultar o meu pai. Irmãos, alguns não entendem isso aqui, porque Jesus foi muito duro aqui. Tem água? Jesus foi muito duro aqui. Imagina se o seu pastor dissesse assim: Fábio, vai ter um evangelismo agora, terça-feira, e eu preciso de você lá. E Fábio dissesse: pastor, eu não vou poder ir porque eu vou ter que sepultar meu pai. E eu dissesse assim: Fábio, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Fazer o que interessa. Já imaginou? Eu duvido que você continuasse como membro de uma igreja, de um pastor que fizesse isso. Eu mesmo não continuava. Eu acho que eu dava um murro nele.
Mas Jesus está sendo duro com esse homem aqui, e muitas vezes isso se dá uma falta de compreensão do texto. Porque era uma lei judaica que o filho sepultava o seu pai. E no contexto aqui, o jovem não disse que o seu pai já estava morto. Então, é muito provável que o que está acontecendo aqui é que aquele jovem disse: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ser seu discípulo, eu sei quem você é, mas eu queria que o Senhor permitisse que eu pudesse pelo menos desfrutar dos últimos anos de vida do meu pai. O meu pai já é velho, talvez estava doente, e ele queria poder ter pelo menos a tranquilidade no coração de que seguiu a Cristo, mas antes cumpriu com as suas responsabilidades familiares. Ele foi até o seu pai, ele cuidou do seu pai os últimos anos de vida e sepultou o seu pai. Mas Jesus diz: não, é uma coisa pela outra. Eu sei que você tem prioridades, mas qualquer prioridade que se choque com o reino de Deus não é mais prioridade. Qualquer prioridade, qualquer coisa que esteja competindo com o reino de Deus na sua vida, que esteja afastando você do maior de todos os empreendimentos, que é seguir a Cristo como seu mestre, não interessa o valor disso. Abra mão, é agora. A decisão é agora. Mas tem um terceiro. O terceiro diz: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Esse já era diferente. Esse só queria voltar para sua casa e se despedir, talvez fazer uma festa. Eu quero que meu avô conte para mim aquelas histórias que ele contava antes de ir embora. Eu quero poder contar piada com meus tios. Eu quero poder jogar bola com os meus irmãos. Eu quero poder ter o último contato com a minha família. Depois eu te sigo. Eu estou disposto a abandonar minha antiga vida, mas deixa pelo menos eu desfrutar dela só mais um pouquinho. Aí eu te sigo. Meus irmãos, provavelmente os familiares desse homem ouviram o evangelho. Provavelmente eles sabiam que aquele membro da família estava seguindo Jesus, mas eles não tomaram a atitude de seguir também. E Jesus diz assim: sua antiga vida passou. Eu acho interessante quando eu leio o Peregrino, porque quando o cristão recebe o convite de viajar até a cidade celestial, ele vai chamar os seus parentes, sua esposa e seus filhos, e eles pensam que o cristão estava louco. E ele diz: mas essa cidade vai ser destruída, nós precisamos seguir viagem, e a família... E ele diz: então eu vou só. E ele vai só. É exatamente isso. Jesus está dizendo: você vai, chame eles para ir também. Não, eles não querem ir. Então pronto, não volte mais. Não olhe mais para trás. Você já está com as mãos no arado. Você já está me seguindo. Você já é meu discípulo. Não volte atrás. Não existe essa possibilidade de voltar um pouquinho e depois seguir em frente. Deixa eu fazer algumas aplicações para a nossa vida. Meus irmãos, esse primeiro homem aqui, ele não é muito diferente de nós, o escriba. Aquele que chega para Jesus e fala que vai seguir Jesus, achando que seguindo Jesus ele teria uma vida fácil. Irmãos, muitos de nós pensamos que seguir a Cristo é um ótimo empreendimento nesse mundo, e não é. Muitos de nós achamos que seguir a Cristo é um negoção, né? Como a gente costuma dizer. Porque nós pensamos nas coisas dos homens. A gente acha que quando começar a seguir a Cristo, tudo vai começar a dar certo. É óbvio que vão ter umas provações aqui ou ali, mas se eu seguir a Ele, eu sei que eu vou ter um emprego, eu vou ter uma vida financeira legal, eu vou ter uma família bem estruturada, porque eu li num livro de Douglas Wilson que se eu seguir esses padrões aqui, a minha família vai ser perfeita.
é só eu ensinar para o meu filho a brincar com a arma e quando chegar uma visita eu ensino para... É legal demais, Douglas Wilson ensina. Vai dar certo. Aí seu filho nasce, você vê que não é bem assim. Não, mas é porque eu li um livro que diz isso e que a minha vida financeira vai ser solucionada. Eu sei que se eu for um servo de Deus, dificilmente eu vou ficar doente, a não ser que eu tome a ceia em pecado, aí eu fico doente. Mas se eu for um servo de Deus, Ele tem um plano para mim. Se eu pegar Covid e for para o hospital, é porque Ele tem um plano maior. Eu vou evangelizar as pessoas do hospital e depois eu vou sair dali com uma plaquinha dizendo: eu venci o Covid graças ao Senhor. E vai ser lindo, porque eu sou um servo do Senhor. Mas meus irmãos, todo dia morre crente de Covid. Eu conheço muitos servos de Deus, pessoas íntegras, mas que passam dificuldade financeira. Eu conheço muitas pessoas que são servos do Senhor, mas que desfrutam de casamentos, muitas vezes extremamente problemáticos, por causa de doenças psicológicas dos familiares, ou até mesmo porque o esposo não é cristão, a esposa não é cristã. E eu disse hoje lá na congregação: meu irmão, se você tem um parente que não é cristão, talvez seu esposo, sua esposa, pode ser que ele nunca se converta. Pode ser que ele morra sem Cristo. Pode ser que você vai viver com ele 70 anos, 80 anos, sofrendo, porque ele não se converte. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Não é uma garantia para nós. Só existe uma promessa que o Senhor Jesus nos deu, que é totalmente clara com relação à nossa vida nesse mundo. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. E bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Vão inventar mentiras sobre vocês. Olha só que coisa boa. As pessoas vão caluniar você na sua escola, no seu trabalho. Seus parentes vão mentir sobre você, mas regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. E da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Olhem para os profetas e tenham eles como referência, eles serão bênção para você. Olha para Isaías, eu queria viver como Isaías e ser cerrado ao meio, que bênção. Eu queria viver como Jeremias e ser amarrado num tronco e chicoteado. Eu queria ser como o profeta Micaías, que dentre 400 profetas, só ele falou a verdade. Aí Acabe diz assim: manda prender e deixa ele com fome, até eu voltar. Que coisa boa é ser profeta. Que coisa boa é ser servo de Deus. Diego, mas isso é no Antigo Testamento. É verdade. Nossa referência é o apóstolo Paulo. Ia de cidade em cidade, e quando pregava o evangelho, lá em Listra e Icônio, Paulo levou uma surra que acharam que ele estava morto, e botaram ele para fora da cidade. Lá em 2 Coríntios ele fala dos sofrimentos dele. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, morto ao fio da espada. João foi exilado para a ilha de Patmos. Mas o maior de todos é o Senhor Jesus. O grupo Logos diz assim: Senhor Jesus, eu não entendo espinhos, mas se a cruz é o fim deste caminho, eu aceito. Não sou maior que o meu Senhor. Apenas servo sou. Apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Mas, meus irmãos, eu não estou dizendo aqui que a vida cristã é uma vida triste. Eu não estou dizendo que abrir mão do mundo e entender que você passará por provações nesse mundo, e principalmente como cristão, é algo que vai trazer tristeza para você. Porque o que é interessante é que sempre que a Bíblia fala de perseguição, ela fala de alegria.
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa vos injuriarem. Então vocês serão felizes quando isso acontecer. Regozijai-vos e exultai. Ele está falando de uma alegria muito grande. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, sejam alegres, porque eu venci o mundo. Tiago diz: irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, diz assim: e nos gloriamos nas tribulações. Porque existia um homem que trabalhava num campo, e um dia trabalhando naquele campo ele achou um tesouro. E ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para ficar com o tesouro. Também tinha um homem que negociava pérolas. E um dia ele achou uma pérola de grande valor. E ele vendeu todas as suas outras pérolas para ficar com a pérola de grande valor. São duas parábolas que o Senhor Jesus conta dizendo: o reino de Deus é semelhante a... É alguém que encontrou algo extremamente precioso. E no momento que ele encontra aquela coisa extremamente preciosa, tudo mais para ele não significa nada. Tudo que ele tinha, ele vende e compra o campo. Todas as pérolas de valor que ele considerava de valor, ele abre mão e compra aquela pérola. É só ela que ele quer e é só ela que basta. Pode ficar ali com fome, com sono, na chuva, no sol, ele vai ficar ali agarrado com a pérola. Porque ele a ama, ele sabe o valor da pérola. É um homem que tem a capacidade de dizer: eu sou um judeu, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Mas o que para mim era lucro, isto considerei como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda, para ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo disse que queria ser conformado a Cristo, inclusive nos seus sofrimentos, e que ele estava feliz, porque cada chibatada que ele levava nas costas, ele dizia assim: que massa, eu estou sofrendo como meu Salvador pela mesma causa, que honra. Meu irmão, você está disposto a abrir mão de tudo que você tem por Cristo? É muito difícil responder essa pergunta, porque dificilmente você vai ser colocado numa situação em que você vai ter que abrir mão de tudo. Pode ser que aconteça. Mas para que você consiga responder essa pergunta, é muito simples. De que maneira você tem vivido a sua vida e em que está fundamentada a sua alegria? Se você conheceu a Cristo, se você conheceu aquele que é a pérola de grande valor, por que você reclama tanto da vida que tem, das coisas que tem? Se uma vez que você conheceu a Cristo, tudo mais é lucro, até fome é lucro, até poder sofrer por Ele, como Pedro e João lá em Atos, quando eles são perseguidos e são açoitados, eles se alegram porque foram considerados dignos de sofrer pelo nome. Imagine 2 homens apanhando, levando chibatada nas costas, e olhando um para o outro e dizendo: João, a gente está apanhando igual Jesus. Ele nos considerou dignos de sofrer por Ele. Quem estava apanhando ali era aquele Pedro, que disse assim: eu estou disposto a ir com o Senhor até a morte. E Jesus disse assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro nega e chora amargamente. E João diz que Pedro diz assim: vou pescar. É como se Pedro dissesse assim: rapaz, eu não sirvo para ser pescador de homem não, eu sou pescador de peixe mesmo. E ele vai pescar. E Jesus faz um milagre lá, mais uma vez o milagre da pesca. Um milagre que foi feito lá no início, quando Jesus chama Pedro para segui-lo. Jesus faz de novo,
E quando João diz, Pedro é o Senhor, Pedro pula do barco, vai nadando até o encontro de Jesus. Mas Pedro ainda estava com aquele peso de ter negado o Senhor. E Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, 3 vezes, né? Tu me amas. E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor sabia que eu ia te negar. O Senhor sabe que eu te amo. Na 3ª vez ele fica triste, porque Jesus perguntou a 3ª vez. Eu acredito que há aqui uma ligação entre Pedro ter negado 3 vezes e Jesus está dando a ele a oportunidade de dizer que o ama 3 vezes. Aí Jesus faz uma profecia para Pedro, que é o seguinte. Eu te digo que quando tu eras jovem, tu te vestias a ti mesmo. Mas quando você for velho, outro te vestirá e te levará para um lugar onde você não vai querer ir. E João diz, e Jesus disse isso para significar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Aí você lê isso e diz assim, Pedro não já sofreu demais para Jesus fazer isso? Meus irmãos, mas Pedro recebeu aquilo ali com alegria muito grande, você nem tem noção. Porque o que Jesus estava dizendo é, Pedro, naquela época você não estava disposto a morrer por mim. Eu sabia que você ia me negar. E você negou. Mas eu agora estou falando para você, que agora sim, você vai dar a sua vida por mim. Agora pode ter certeza, e sou eu que estou falando, não é você. Não precisa você dizer, eu digo, vai chegar um momento, Pedro, em que você vai dar a sua vida para me glorificar. Irmãos, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como seu Salvador. O segundo, irmãos, é aquele que quer seguir a Cristo, mas ele tem outras prioridades. E ele precisa resolver muita coisa antes de tomar a decisão de se entregar completamente à obra de Deus. Ele é muito ocupado. Eu até quero ser missionário, mas eu preciso terminar logo minha faculdade. Eu até quero um dia me dedicar integralmente a missões. Eu acho que Deus me deu esse chamado, mas eu não vou fazer isso enquanto não terminar todinho minha faculdade de medicina. Insensato, essa noite pedirão a tua alma. Eu tenho coisas demais para fazer. Eu preciso me certificar de que eu vou ter uma situação financeira boa para poder seguir na minha caminhada. Eu sei o que Deus tem me chamado a fazer, mas eu queria passar os últimos anos do meu pai, eu queria sepultar meu pai. Senhor, eu quero muito oferecer a minha vida ao Senhor, mas eu preciso de mais coisa. É aquele irmão que diz assim, rapaz, se eu tivesse um carro, eu conseguiria servir a Deus, cara. Se eu tivesse um carro, Fábio, rapaz, é porque eu moro longe da igreja, mas se eu tivesse um carro, se Deus me abençoasse com um carro, tu ia ver, Fábio, como eu ia servir a Deus. Aí o miserável compra um carro, não dá uma carona a um irmão da igreja, se der 2 vezes, na 3ª já diz, vixe, está se aproveitando. Está se aproveitando, a 3ª carona que pega comigo. Aí daqui a pouco ele vem 1 semana para os cultos. Depois não vem mais. O ruim é que nunca tem um irmão cara de pau, sincero, né? Para chegar e dizer assim, irmão, tinha Adolfo. Oh, como eu tenho saudade de Adolfo, viu, Fábio? Ei, tu não disse que tu tinha um carro e tu vinha para a igreja. Cadê? Tu tem teu carro e não estava vindo para a igreja. Esse era Adolfo. E a gente ficava com raiva de Adolfo, mas ele só era sincero. Ele falava o que a gente não tinha coragem de dizer. Mas, meus irmãos, veja se você não é assim. Você sabe que tem um monte de coisa que Deus está te chamando para fazer. Ele te deu talentos, Ele te deu capacidade de servir ao reino de Deus de várias maneiras. Mas tem coisa demais para você resolver, meu irmão. Tem a educação dos seus filhos, tem seu carro novo, sua casa nova, seu emprego novo, tem sua faculdade. Sempre tem algo a concluir para que você se dedique integralmente a Deus. Eu quero me dedicar a Deus, mas eu queria terminar o meu bacharelado. Aí termina o bacharelado, diz assim, não, mas o meu professor está insistindo muito para que eu faça o mestrado. Eu queria agora ter mais tempo e tal, mas aí faz o mestrado. Aí não, mas é porque o meu professor insistiu muito para fazer o doutorado, eu não tenho tempo assim. Meu irmão, decida o que você quer. Eu conheço muitos jovens que querem se dedicar ao trabalho missionário.
Mas muitas vezes a dedicação que tem ao trabalho missionário é ir no final de semana para um interior, distribui cestas básicas, prega, mas no fim das contas, quando a igreja presbiteriana monta um ponto de pregação e precisa de alguém que vá para lá e se dedique recebendo um salário mínimo, dificilmente alguém vai. Dificilmente. A nossa igreja chora por obreiros, clama por obreiros. Mas é muito difícil achar alguém que queira ir. Porque eu prefiro ir para a África, passar alguns dias, fazer dread no meu cabelo, tirar uma foto com os africanos, imprimir, chegar em casa e dizer, fiz missões na África. E voltar para a minha vidinha comum e normal, enquanto eles continuam lá passando pelas mesmas dificuldades. É muito fácil. Mas é muito difícil quando você tem que abrir mão daquilo que você considera prioridade para servir ao reino de Deus. E o último, disse para Jesus que queria voltar e se despedir dos seus parentes, queria ter um tempo com a sua família. Senhor, eu sei que eu tenho uma vida com o Senhor, eu sei que eu tenho um caminhar com o Senhor, eu sei quem Tu és, mas eu também tenho a minha família, é outra coisa. E eu preciso me despedir deles. Eles não querem ir comigo, eles não estão dispostos a seguir esse caminho, mas eu quero voltar e eu quero pelo menos sentir o gostinho da vida antiga que eu tinha. Para que aí sim, eu siga o Senhor. E a resposta de Jesus é: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é digno, não está apto para o reino de Deus. Sabe aquela pessoa que fala da vida de pecado dela, com saudade? Tem gente que fala da vida de pecado dele, e muitas vezes a pessoa não percebe que ela está falando daquilo com um saudosismo muito grande. Você vê na cara da pessoa que ela queria ter pelo menos a oportunidade de fazer aquilo de novo. E todos nós somos assim. Às vezes eu estou contando umas experiências, nem sempre eu fui cristão, né? Eu nasci na igreja, mas eu vim me converter, eu acho que eu já estava com os meus 15, 16 anos. Foi quando eu vim entender realmente quem era Jesus. Mas, às vezes eu estou contando umas histórias do meu passado, assim, coisas que eu fazia que não prestava, né? E eu conto rindo as brincadeiras, começo a rir. E às vezes eu me pergunto, rapaz, isso foi um pecado muito grande que eu cometi. E eu estou falando disso com saudade. Foi uma época da minha vida em que eu era cego, eu era perdido. E eu estou falando disso com um sorriso na boca, com saudade daquela vida. E sempre tem, irmãos, aquela pessoa que se converte, que entrega a sua vida a Jesus, mas que sempre dá uma voltinha lá no seu passado. Sempre ressuscita um pouquinho do velho homem. Sempre volta aos antigos caminhos. Irmãos, na vida cristã nós temos muitos desvios. Nós estamos trilhando um caminho e pode ser que a gente se desvie, mas a gente volta. Mas o que Jesus está tratando aqui não é de um desviar-se, é de alguém que está trilhando um caminho nessa direção e de repente ele volta para cá para poder seguir viagem de novo. Quando ele está no meio da estrada, ele sente saudade daquilo que ele teve que renegar e ele volta lá. E todos nós somos tentados a isso. O pastor Augusto de Nicodemos, ele disse que nunca se sentiu tentado a abandonar o ministério. Eu digo, rapaz, eu estou frito, porque eu acho que todo mês eu me sinto tentado a desistir. Nas primeiras dificuldades a gente diz assim, eu não sirvo para isso, eu sabia, eu não presto para isso aqui não, era melhor eu ter feito alguma coisa. Está vendo? Basta aparecer a primeira provação, o coração da gente começa a dizer assim, se eu tivesse me casado com fulano, eu não estava passando essa provação que eu estou com você. Eu era para estar solteiro, se eu tivesse solteiro, não sei para que eu inventei de ter filho. Rapaz, eu não sei para que eu aceitei ser indicado para o presbiterato naquela eleição. Não era para... Meu irmão, se você está com a mão no arado, siga em frente, não olhe para trás mais não. Porque se você olha para trás, você não é apto. Se você tem saudade da sua antiga vida, volte para lá e fique por lá mesmo. Porque é melhor do que estar enganando a si mesmo.
Eu termino essa mensagem, irmãos, falando sobre uma ilustração. Na Segunda Guerra, quando se ia arregimentar soldados para a guerra, era muito difícil, porque já se tinha notícias de como foi a Primeira Guerra. Muitas famílias perderam diversos parentes. E os jovens não queriam ir. Mas aí o que é que se fez? Propaganda. Propaganda em massa. Aquele que for para a guerra vai ser honrado, vai receber uma medalha, vai receber uma medalha de honra da mão do próprio presidente e tal. E começa-se as promessas. É como hoje, né? Você liga na Globo, aí está lá. Como é? Alistamento militar, obrigatório e tal, venha para o exército, aí passa o cara atirando, daqui a pouco vem outro pulando de paraquedas, surfando, num tanque. Aí quando você vai lá, você vai limpar mato, você vai arrancar toco, vai queimar a cabeça no sol quente, chegar em casa com os pés calejados. Meu primo, o sonho dele era ir para lá. Ele via, né, a propaganda, tem até um vídeo que é um meme que fizeram aí, que é a realidade. Venha para o serviço militar e tal, e os caras com a enxada, carregando toco nas costas, porque a verdade é essa, não vai ser fácil, você não vai chegar lá. Um amigo meu disse que se deu 3 tiros foi muito. E eles diziam para os jovens, vamos, que vocês vão ser honrados. E os jovens iam para a guerra, acreditando que quando vencessem a batalha, trariam uma vida muito melhor para a sua família, porque seriam honrados, receberiam a capacidade de sustentar suas famílias como nunca antes. Eles viam a medalha, e eles iam para a guerra vendo a medalha. Mal sabiam eles que receberiam a medalha no seu túmulo, que seriam honrados por um grupo de soldados ao redor do caixão, colocando a bandeira do país em cima e enterrando eles. Porque você pode fazer a propaganda que for, quando você chegar na guerra, vai ser tiro, bomba, morte, grito, e você não vai poder olhar para trás. Irmãos, a vida cristã é uma vida que nos honra, porque a Escritura promete que eu e você somos reis e rainhas com Cristo Jesus. E ela nos convida a ter esperança e a olhar para tudo isso. Mas não pense que tudo isso vai se cumprir aqui. Deus pode curar você, Deus pode te dar um carro bom, um emprego bom, mas Ele pode de uma hora para outra resolver tirar tudo da sua vida. E se Ele fizer isso, é para te aperfeiçoar. E você vai ter que ser alegre no meio das tentações. De que maneira você está seguindo a Cristo? É barganhando com Ele? Ou você realmente tem Ele como uma prioridade acima de todas as coisas? Todas as suas decisões, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, todos os seus relacionamentos são fundamentados no compromisso e na lealdade que você tem com seu Salvador. Senão, você ainda não é um discípulo. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos faça discípulos que tomam a cruz diariamente, a fim de segui-lo.